Olá, professor. Olá, turma. Vamos dar início aqui à apresentação do trabalho com o nome de Atuação de Fenômenos de Transporte na Hidráulica, Irrigação e Drenagem. O grupo é composto por Adaildo Santos, Lucas Vargas, Matheus Dietrich e Patrícia Oliveira. A gente vai começar primeiro conceituando hidráulica, irrigação e drenagem. Em seguida, a gente vai partir para uma fundamentação teórica e, por fim, um cálculo de perda de carga, né? Começando conceituando a hidráulica, hidráulica é uma área da física em que estuda as características físicas dos fluidos em seu estado líquido, seja em repouso ou em movimento. O estudo da hidráulica pode ser dividido em duas partes, hidrostática e hidrodinâmica. E abaixo a gente tem aqui a famosa prensa hidráulica, né, que a gente vai fazer a elevação do carro através da prensa ali com a área 1, força 1, a gente vai subir com a área 2, força 2, né? Você vai fazer uma força menor ali para poder subir esse carro. Conceito de irrigação. Irrigação é uma técnica na agricultura em que tem por objetivo o fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação, complementando precipitação natural e, em certos casos, enriquecendo o solo com a deposição de elementos fertilizantes. E, novamente, a gente tem uma imagem de uma irrigação de uma plantação, né? Hoje em dia, essas plantações em larga escala é extremamente comum você ver a irrigação justamente na precipitação, né, na água propriamente dita, e no fertilizante também, uma possível adubação e vários outros casos, né? Cada tipo de plantação tem uma irrigação diferente devido às características da planta. E, por fim, o conceito de drenagem. Drenagem é o ato de escoar as águas de terrenos inchados por meio de tubos, túneis, canais, valas e fossos, sendo possível recorrer a motores com apoio de escoamento, como apoio ao escoamento. Os canais podem ser naturais, que são os córregos, ou artificiais, de concreto simples, concreto armado ou gabião. Aí na esquerda nós temos uma imagem da drenagem, é, um esquemático simples de uma drenagem de uma barragem para um outro lugar qualquer. E na direita nós temos aqui um videozinho exemplificando um ambiente com drenagem e um sem drenagem, né? Vale ressaltar que a drenagem é um problema muito comum nas cidades brasileiras, né? Com os bueiros, quando chovem, que não dão vazão suficiente para a água e acabam deixando as ruas inundadas. Seguindo aqui agora, começando a fundamentação teórica do nosso trabalho, vamos falar um pouco, começando com a fundamentação teórica e depois a gente vai partir para o cálculo propriamente dito. O balanço da quantidade de movimento para o escoamento de um fluido ideal sem atrito é descrito pela equação de Euler, sendo ela a seguinte em sua forma vetorial: ρ vezes dv dt mais ΔP mais ρ vezes g igual a zero, onde ρ é a massa específica, dv dt a derivada da velocidade em relação ao tempo, ΔP variação da pressão e a gravidade, né? Vale ressaltar que essa equação diferencial pode ser aplicada sobre uma linha de corrente, onde a mesma, em regime permanente, para um fluido incompressível, chega ao seguinte formato: P sobre ρ vezes g, mais v ao quadrado sobre 2g, mais h é igual a constante. Nessa equação, a gente tem um termo a mais, que é o h, né? E tem a velocidade ao quadrado aí, que não tinha na equação de cima, né? É necessário acrescentar um termo HP para tratar da viscosidade do fluido, onde ocorre perda de energia no escoamento. Então temos novamente aqui uma outra equação, P1 sobre ρ vezes g mais V1 ao quadrado sobre 2g mais H1 igual P2 sobre ρ vezes g mais V2 ao quadrado sobre 2g mais H2 é igual a HP. HP é a perda de carga correspondente à perda de energia por fricção no escoamento do fluido viscoso, só para ressaltar aqui. Então, fazendo as devidas simplificações e trabalhando a equação, chegamos em
H1 menos H2 igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais HP. A perda de carga em um trecho reto de tubulação é caracterizada como uma perda distribuída, pois seu valor é diretamente proporcional ao comprimento dessa tubulação. As alterações na direção ou no módulo da velocidade do fluido, produzidas por mudanças na área da seção transversal do escoamento ou pela presença de acessórios como válvulas e conexões, constituem perdas localizadas de um sistema de tubulações. As perdas de carga distribuídas e localizadas podem ser calculadas, respectivamente, pelas seguintes equações: HPD igual F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G e H de PL igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G, onde F e K são coeficientes adimensionais. H de PD é a perda de carga distribuída e HPL é a perda de carga localizada. L comprimento e D diâmetro, né? Então aqui a gente tem toda a informação sobre as variáveis da fórmula. O coeficiente de atrito de Darcy, expresso como F, pode ser estimado pelo emprego de equações empíricas ou tabelas que relacionam esse coeficiente com o diâmetro e a rugosidade do tubo e o valor numérico de Reynolds, de escoamento analisado. Cabe aqui ressaltar que Reynolds é um valor adimensional e correspondente ao quociente entre forças inerciais e forças viscosas que atuam no escoamento. Para o escoamento viscoso em condutos forçados pela seguinte equação: Reynolds igual a D vezes V vezes ρ sobre μ, onde Reynolds, né, é igual a diâmetro vezes velocidade média na seção do duto vezes massa específica sobre viscosidade dinâmica do fluido. Essa aí é uma fórmula bem conhecida pela gente, né, que a gente usa bastante nessa matéria. E em outras matérias que tratam dos fluidos, né? Seguindo aqui, a gente tem o nosso esquemático para o cálculo da perda de carga, né, em que a gente faz um tanque. Esse tanque ele tem um diâmetro D1 de 147 milímetros, um D3, um enforcamento, temos uma linha B2 onde vira um novo enforcamento, D2 com 7,2 milímetros e D3 com 24,3 milímetros. Partindo para a segunda parte do cálculo da perda de carga, né, que seria a segunda etapa do conhecimento proposto pelo trabalho, iremos fazer o dimensionamento da perda de carga. A perda de carga no sistema pode ser subdividida em três parcelas distintas: no tanque e nos acessórios, com exceção do tubo nele acoplado, na mudança súbita de área que ocorre na interface da conexão com a extremidade inicial do tubo e no tubo propriamente dito. Essa primeira parte, né, que a gente fala conexão nele acoplado, isso aqui não é um tanque que ele foi torneado, em que a gente ele você fez algum outro processo na fabricação dele para você ter isso de um material só, né? Então a gente tem que ter alguma conexão, pode levar alguma válvula aí também, né? Para fechar e abrir, supondo que é uma caixa d'água, assim, qualquer outra coisa. A parcela correspondente ao item K constitui uma perda localizada, cujo valor de K pode ser calculado pela equação HPL igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G, a gente viu isso anteriormente, em um ensaio sem tubo acoplado. Nessa configuração, D3 é o diâmetro da seção de saída e, consequentemente, V3 é a velocidade a ser utilizada na equação acima. O valor no coeficiente Kb para uma contração súbita é dado pela expressão Kb igual a 0,5 vezes 1 menos ds sobre dE elevado ao quadrado, fecha parênteses. dE e ds correspondem respectivamente aos diâmetros de entrada e saída da contração. Dessa forma, a perda de carga presente na contração entre a conexão reta e o tubo nela acoplado, indicada por B na figura, é fornecida pela expressão HP igual a 0,5 vezes, abre parênteses, 1 menos D2 sobre D3 elevado ao quadrado, né, entre parênteses, fecha parênteses, vezes V2 ao quadrado sobre 2G. Então a gente já está começando a ganhar forma aqui, né, botando o nosso D2, D3 da imagem atrás, né, e o nosso V2.
Na sequência, é detalhado o procedimento utilizado para o cálculo da perda de carga teórica no tubo. Inicialmente, é necessário determinar a velocidade de escoamento, V2, que produz termos de perda de carga cujas parcelas A, B e C, somadas à carga cinética, V2 ao quadrado sobre 2G, na seção de saída se igualem à diferença de nível, H1 menos H2, aplicada ao sistema. Conforme indicado anteriormente, essa velocidade teórica de escoamento é estimada para cada linha da tabela, uma tabela que a gente tem no final, que é a tabela de resultados. E as três parcelas de perda de carga são calculadas com base nessa velocidade teórica, à exceção da perda 2, cujo cálculo emprega a velocidade na seção de diâmetro D3. O fator de atrito necessário para o cálculo da perda de carga distribuída é fornecido pela seguinte equação: 1 sobre raiz de f igual menos 2 log na base 10 de Euler sobre 3,7D, menos 5,16 sobre Reynolds, menos 10 log vezes log na base 10 de Euler sobre 3,7 vezes D, mais 5,09 sobre Reynolds elevado a 0,87. Aqui nós temos o epsilon, que é a rugosidade média, né? O F já foi tratado anteriormente, o D também, que é o diâmetro. Essa aqui é uma equação bem grande e esse é um dos motivos que a gente vai só colocar a nossa tabela de resultado no final, porque senão ia ficar muito grande para a gente demonstrar o nosso cálculo feito à mão. Aqui a gente tem o nosso esquemático do cálculo de perda de carga, né? Falando novamente aqui, temos um epsilon, D e Rx, são rugosidade média, diâmetro interno e valor do número de Reynolds para o escoamento no interior desse tubo. O tubo é aço carbono comercial, cuja rugosidade é de 0,045 milímetros. São dados da internet. E aí nosso esquemático, né? Iniciamos um trabalho, arbitramos V2 para sair de algum lugar, calculamos um Reynolds e o fator de atrito, calculamos um HP teórico, onde HP é igual a A mais B mais C, calculamos H1 menos H2 teórico, e logo H1 menos H2 é igual a P, HP mais carga cinética. E aí a gente poderia seguir para um seguinte campo, que é comparar o real com o teórico, ver se temos um erro aceitável. Se não fosse aceitável, fazer um novo cálculo. Caso seja aceitável, estava bom. Porém, não entra no escopo desse trabalho seguir com essa parte real, né? Fazer uma maquete e e fazer toda a análise comparando o real com o teórico. E por fim, chegamos no nosso resultado de discussão. Na tabela abaixo são apresentados os dados obtidos para a perda de carga do sistema, né? H1 menos H2, V1, V2, tudo no Sistema Internacional de Medidas, né? H1 menos H2 em centímetro, V1, V2 e V3 com centímetros por segundo, HP de A, HP de B e HP do tubo, tudo em centímetro, e a gente fez para vários valores diferentes, né? É, para vários V2 diferentes, que a gente partiu de um V2 estimado. Com isso, nós alunos concluímos que foi possível ter um aprendizado satisfatório com o trabalho proposto pelo professor, aprendendo sobre os principais conceitos de fenômeno de transporte, né? Porque a gente saiu desde uma conceituação de hidráulica, de drenagem, viemos entendendo um pouco sobre a hidráulica, sobre o cálculo da perda de carga, né? Fizemos essa explicação e no fim aplicamos o cálculo propriamente dito, né? Essa tabela aí ela é extraída uma tabelazinha simples do Excel que só colocamos os dados para ficar mais fácil, mais didático, né? E por fim temos nossas referências, né? A principal referência são as aulas do professor e o material da Estácio e esses outros 4 sites. Com isso, a gente encerra o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos e tchau.